323. Aleluia, Deus maravilhoso. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja a Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é. Para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dar-vos o Consolador que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e de a todos se pregar. O que crer se salvará, e sinais receberá. Pelo Espírito de Deus novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz. Compungidos os judeus crerão no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Amém. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar
ficarmos de pé e vamos ler a palavra com a irmã Socorro. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 16, versículo 15, até o versículo 18. Glória a Deus. Amém? Glória seja Deus. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, Senhor amado e santo, queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui na tua casa, meu Deus, bendizendo o teu eterno nome, meu Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, Senhor amado, sem nenhum impedimento, meu Pai. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa falar ainda nesta noite aos nossos corações e aos corações daqueles que irão, meu Deus, pregar a tua palavra nesta noite, meu Pai. Nos abençoe, nos guarde, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos felizes, muito agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede para nós juntas louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. E nós vamos logo fazer a apresentação dos visitantes desta noite. Estamos felizes com a presença da nossa dirigente geral, a irmã Graciete, que está conosco e veio trazer a palavra do coração de Deus para o nosso coração, com a nossa missionária, a irmã Marta, glória a Deus, que veio nos honrar com o convite que fizemos, e as demais irmãs lá da sede, a Poliana, irmãs, eu estou deveras muito feliz, irmã Dalva, por vocês terem se deslocado da congregação, nas vossas congregações, para estarem conosco hoje, para adorar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós não temos palavras que possamos nos expressar para lhes agradecer, mas o nosso Deus, Ele há de recompensar cada uma em nome e por amor de Jesus Cristo. As irmãs da nossa congregação estão felizes com a presença de nossas irmãs. Se é verdade, vamos todas dizer: sejam bem-vindas em nome de Jesus e voltem sempre. E também nós temos algumas pessoas que não são evangélicas que vieram nos visitar. Se tiverem, levante a mão para nós conhecermos. Pamela, que tem alguém que botaram aqui, não crente? É Pamela? Ah, tá certo, tem aqui uma visitante. Vamos receber também a nossa visitante como usam os santos do Senhor. Vamos dizer para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus, irmãs. Vamos dar prosseguimento. Louvando a Deus, né, com os grupos. As crianças vão louvar, irmãs. Glória a Deus. As crianças, depois os jovens. E depois nós vamos louvar a Deus com um hino. Em homenagem a nós mulheres e a louvor e gratidão a Deus, aquele hino que nós louvamos na festa. As irmãs daqui que não estiverem ensaiando, não se preocupem, tem cópia e o hino se tornou um cântico de guerra para nós, né, irmãs? Nós somos vitoriosas e não vamos abrir mão da nossa missão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém.
ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. É tempo de recomeçar, é tempo de não se calar, é tempo de olhar para cima e a Deus adorar. É tempo de reconstruir, é tempo de não conformar, é tempo de rever o caminho e não recuar. Quebrar as algemas do medo que não deixam você avançar. Levanta, sacode a poeira, Deus quer te usar. Voltar ao primeiro amor, esquecer o que pra trás ficou e assumir seu papel de verdadeiro adorador. Aviva, Senhor, uma obra. Aviva, Senhor, o meu povo hoje aqui. Aviva, Senhor, tua obra. No meio dos anos, a vida começa em ti. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra nesse lugar. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra nesse lugar. Um avivamento que vai arrastar cantos da terra. Uma igreja que pisará serpentes e escorpiões em Cristo Jesus. Receba o avivamento. Quebrar as algemas do medo que não deixam você avançar. Levanta, sacode a poeira, Deus quer te usar. Voltar ao primeiro amor, esquecer o que pra trás ficou e assumir o adorador. Aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, o teu povo hoje aqui. Aviva, Senhor, tua obra. No meio dos anos, a vida começa em ti. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra nesse lugar.
vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa. Doença, onde está tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor. A morte, onde está tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do Senhor.
casal da Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está um Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode este quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Muitos têm pouco pra viver, poucos têm muito pra valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação, na tela da informação. A violência está a crescer, a um ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Só Deus segura este país. Aleluia. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Seu milagre, Pai, fica conosco nesta noite. Eu apresento a tua filha que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa ela com tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sentir, Senhor, o Espírito Santo nas nossas vidas, Pai. Fica ao nosso lado, nos dando força, coragem. Senhor, fica ao nosso lado. E assim eu te peço, te agradeço em teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Grata ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor aqui na Monte Sinai, congregando com os irmãos e louvando a Deus por esse dia, né? A Bíblia diz que esse é o dia que fez o Senhor e nós estamos felizes.
de termos vivido esse dia e estarmos aqui essa noite celebrando com as irmãs, com os irmãos. Glória a Deus. Gratos pela oportunidade, e sempre que eu vou estudar um texto para pregar sobre missões, eu acho que eu não sou digna de pregar sobre missões, porque eu não faço missões tanto quanto deveria fazer. E me sinto devedora, porque quanto mais nós fazemos, ainda é pouco, irmãos, diante da obra do Senhor. Mas aprove o Senhor de nos dar graça de estarmos vivenciando os milagres do Senhor em nossas vidas. E pregar a palavra é uma das missões que Ele nos deixa, né? Viver a palavra é o desafio de cumprir essa missão. Então, nessa noite, para a glória de Deus, estamos aqui e iremos meditar na palavra do Senhor, sem pressa, sem esperar do homem. Mas que essa noite o Senhor possa nos visitar e falar aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Aprender da palavra de Deus é todos os dias como uma escada que está à nossa frente. E aprender, não importa com quem seja, mas sendo a palavra, é crescimento para as nossas vidas espiritual, para vivermos aqui na terra e ainda morar no céu de glória, pela escada da pregação da palavra, pela pregação do evangelho em nossas vidas e vivência do mesmo. Como diz Paulo, eu quero só citar o que Paulo diz, quero que sejam as minhas palavras nessa noite. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda das profundezas de Deus. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E é sob o Espírito de Deus que ministraremos esta noite e ouviremos, aprenderemos a palavra do Senhor, sob o Espírito e não de nós mesmos, para a glória de Deus. Queremos meditar com os irmãos nesta noite ainda em Coríntios, capítulo 15. Nós iremos meditar em alguns versículos. E somos gratos ao Senhor pela oportunidade de falarmos da palavra do Senhor nosso Deus e também conversarmos sobre esta missão que é nossa. Jesus, quando esteve na terra, cumpriu sua missão e ao subir ao céu, deixou que essa missão fosse feita aos seus discípulos. Todos nós, logo sendo discípulos de Cristo, somos devedores de cumprir essa missão. E essa missão que nos é proposta, nós iremos falar sobre ela hoje. E para a glória de Deus, aqui há um povo reunido que procura fazer a vontade do Senhor, cumprir a grande missão, a grande comissão que o Senhor nos confiou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, nós vamos ler alguns versículos. Vamos logo pelo versículo 1 para os irmãos entenderem melhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis,
pelo que também sois salvos, se retirardes tal como vos tenho anunciado, e se não é que crerdes em vão. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 6. Pois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio a um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. Amados, ao meditar na palavra do Senhor, nós vemos aqui um discurso, e ao ler alguns capítulos da primeira carta aos Coríntios, nos traz a lembrança do Sermão do Monte. Não estou dizendo que é o Sermão do Monte, mas que nos traz a lembrança, porque Paulo em muitos capítulos adverte o povo, conversa sobre as coisas que aconteceram, que acontecem e que hão de acontecer. Para a edificação da vida espiritual, aquelas igrejas, aqueles povos tinham Paulo para conversar sobre uma esperança de um povo que estava sem esperança, mas que Cristo, ao morrer e ressuscitar, trouxe a esperança de redenção aos pecadores e remissão dos pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é esta palavra que nós, como servos do Senhor, devemos pregar sem cessar, para que as pessoas, na ressurreição de Cristo, ao saber que Cristo ressuscitou, não está morto, mas Ele está vivo, e porque Ele está vivo, o pecador tem oportunidade de vida, mesmo após a morte. Essa é a esperança que Cristo nos dá ao ressuscitar. E muitas vezes nós meditamos sobre a ressurreição de Cristo e temos às vezes uma imagem de um sofrimento que foi padecido e paramos a nossa imagem nesse sofrimento. Quando Jesus ressuscitou e aquelas mulheres chegaram, até mesmo os discípulos ficaram sem acreditar, incrédulos, porque imaginaram que eram coisas
coisa grandiosa que acontecia. Mas ele ressuscitou. E nós, como crentes, servos do Senhor nessa terra, que peregrinamos por algum tempo, não podemos viver como que Cristo morreu, mas vivemos como que ele ressuscitou e pregar essa ressurreição para as pessoas que estão lá fora. E a nossa maneira de pregar é no falar, é no viver e, acima de tudo, irmãos, é estar a cada dia. Porque não importa somente viver por um período uma vida cristianista de avivamento, mas que se perde ao decorrer. A vida espiritual para o ser humano tem que ser gradativa. E a palavra de Deus deve produzir em nós um crescimento espiritual, não mais do que os nossos irmãos, mas todos os dias um pouco mais do que o que nós fomos ontem. Quem está se sentindo mais crente hoje do que ontem? Quem está se sentindo mais crente hoje do que ontem? Glória a Deus. E amanhã é o nosso desafio de nos tornarmos mais crentes do que hoje. Porque essa é a esperança do crente aqui na terra. Saber que estamos felizes e crescendo na presença do Senhor, porque Jesus está vivo. Essa é a mensagem desta noite. Jesus está vivo. E o tema da nossa pregação é a missão e a obra missionária pela certeza da ressurreição de Cristo. Vamos dizer todos juntos? A missão e a obra missionária pela certeza da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. E qual a diferença entre missão e missões? A missão é o plano para a história da humanidade que Deus, através da morte de Cristo, nos deu. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa grande missão de Deus nos alcançou. E por nos alcançar, nós agora temos as missões para fazer aqui na terra. E muitas vezes a gente diz, vamos fazer missões. E às vezes a gente diz, eu já faço missão. Deixa eu ver se eu faço missão. Ah, eu não posso fazer missão. Mulher, eu não posso ir. Sempre o horário que vai fazer missão é um horário que não dá para mim. Mas eu vou fazer missão ajudando. E ofertamos às vezes. E procuramos às vezes a menor nota para ofertar, para fazer missão. O que são missões? Para o povo que crê, que vive e prega um Cristo ressuscitado. A nossa pregação e vivência é de um Cristo ressuscitado que tudo pode, que traz esperança para o perdido, para o morto nos delitos do pecado. Nós já fomos assim. Estávamos mortos, não acreditávamos quando se pregava sobre Cristo, é besteira. Assim ainda está cheio de pessoas. Mas as pessoas que pregaram a nós nunca calaram-se. Porque a palavra de Deus, ela nunca se calou e não se calará. E se não tiver quem fale, as pedras vão falar. Mas é uma palavra que será pregada de eternidade a eternidade, de geração a geração. Gerações passaram e ouviram, muitos se negaram a ouvir. E não é diferente aos dias de hoje. Mas essa palavra permanecerá a ser pregada. E mesmo que nós não iremos, Deus levantará sempre alguém para ir. E essa missão de pregação não é somente aquela oferta que nós damos. E muitas vezes eu vou procurar fazer missão melhor, então eu vou ofertar mais. E muitas vezes dizemos, não posso dar dinheiro, eu não posso ir, mas eu vou orar. Então, quando nós estamos escolhendo uma maneira de fazer missão,
nós estamos apenas nos enganando que estamos sendo missionários e estamos fazendo missões. E o que são as missões? Missões são as práticas que nós temos aqui na terra. É um conjunto de prática que vai desde pregar a palavra, fazer as obras, orar e ir. Missões é a nossa participação como indivíduos e como igreja nas atividades que contribuem para a missão de Deus. Qual foi a missão de Deus? A missão de Deus é para a história da humanidade. Ele deu o seu Filho para toda a humanidade, com condição de quem crê. Porque Deus não força que nós creiamos nele. E ele permanece sendo Deus, mesmo que a gente ignore. Muitas vezes nos preocupamos com a quantidade de pessoas que falam mal da obra de Deus, que blasfemam contra Deus. Deus não perde a sua glória por isso. Deus é Deus e permanece para sempre. Glória a Deus. Deus é Deus, independente dos que creem ou não. E essa missão que Deus deu e promoveu na terra foi para que nós, ao sermos alcançados pela palavra, recebamos missões para fazer. Atos capítulo 2, abram as nossas Bíblias, Atos capítulo 2, versículo 22 a 24, eu quero que toda a igreja leia, em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos entender o que é fazer missões. E esta mensagem, irmãos, eu quero que ela constranja-nos e corte-nos em pedaços, que continue nos constrangindo a melhorar para a glória de Deus, fazendo a missão que Ele nos mandou, contribuindo com missões aqui na terra que o Senhor nos mandou, que ela trabalhe primeiramente em mim, porque é em vão se eu estiver aqui falando somente para que as pessoas ouçam. Eu não quero, em nome de Jesus, que essa palavra não me alcance. Eu quero que ela venha me alcançar de maneira que você e eu possamos melhorar para contribuir com as missões que o Senhor colocou em nossas mãos. Atos capítulo 2, versículo 22, toda a igreja, 22 a 24. 1, 2, 3. Israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tornando morte, crucificar e matar pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou sob as mãos da Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aí em Atos capítulo 2, quando nós falamos em obra missionária, quando nós falamos em avivamento, quando nós falamos de algo que a igreja deve fazer, é impossível nós não lembrarmos da igreja primitiva, em especial registrada em Atos, em especial no capítulo 2. Porque era um povo que estava na ativa. E quando foi falado àquele povo, varões israelitas, vocês fizeram, porque não creram, vocês mataram, como a palavra de Deus já diz, e Paulo já confessa dizendo assim, porque se os príncipes crescem, eles não teriam matado. Mas aí ele diz, aqueles que vocês mandaram prender, mataram, ele ressuscitou ao terceiro dia, nascendo esperança de vida para os que estão mortos, mesmo achando que estão vivos. Versículo 36 a 38, novamente a igreja. Pois com certeza toda a casa de Israel
Glória a Deus. Quando Paulo diz, nós não acreditamos que Cristo morreu, se nós não crermos que Ele morreu, mas que ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, a igreja não estaria viva. Nós não éramos um povo chamado de povo de Deus. Nós devemos nos alegrar pela perseguição, porque como Jesus foi perseguido, foi açoitado e morto, mas ressuscitou. E quando continua no versículo 36 dizendo, esse que fizeram isso, que mataram, mas ele ressuscitou, o coração deles compungiram-se e eles desejaram agora um Cristo que é vivo. Igreja, Jesus está vivo. E esse Jesus que está vivo nos deixa de ousadia para falar do seu amor, para dizer que Ele nos salvou e que quer salvar a humanidade. Glória a Deus. E aconteceu aí as primeiras conversões. O sinal de ressurreição de Cristo é a salvação do pecador. É a vida do que está morto, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, pecaram e distanciado estão da glória de Deus. A ressurreição de Cristo é uma aproximação desse povo que estão distanciados e que o capítulo 6 de Romanos diz, versículo 23, que o salário dos que estão distanciados, pecando, errando, é a morte. Se Jesus tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, o capítulo 6, versículo 23 encerraria aí. Mas o versículo continua quando diz, mas toda igreja, o dom gratuito de Deus, glória a Deus, em Cristo Jesus. E nós precisamos pregar essa salvação, ressurreição, vinda por Jesus, para a vida dos que estão perdidos. Porque eles creem que Jesus ressuscitou. Assistem que Jesus ressuscitou quando é um período que se aproxima da Semana Santa. Há uma tristeza no coração porque é o dia todo. Era, né? Antigamente, que agora até reduziu. Mas tem o filme mostrando o sofrimento de Jesus. Mas junto com o sofrimento de Jesus, eles acreditam que Jesus ressuscitou, mas é uma crença tão maleável, tão sem produtividade, porque também eles acreditam que ressuscitaram-se alguns outros, que eles podem interceder por eles e é feito alguma coisa por ele. E nossa pregação deve ser que Cristo ressuscitou para dar vida e não há um mediador entre o homem e Deus, senão Cristo o Salvador. Cristo o ressuscitado, que foi morto por mãos humanas, sepultado como humano, mas que ressuscitou no terceiro dia em espírito, aleluia, para dizer que a morte não tem poder sobre ele, para dizer que há um povo aqui na terra que é salvo e que vai morar no céu com ele, mesmo que as pessoas não acreditem, mas nós devemos acreditar em nossa salvação e lutar por ela todos os dias, pelos nossos todos os dias e pelas pessoas que estão perdidas, porque Cristo vive, aleluia. E quando os versículos dizem, aquelas pessoas desejaram, seu coração compungiu-se. O que faz o coração humano de um pecador se compungir a ponto dele desejar mudar de vida? Não existe nada que faça essa mudança, queridos. Muitos dizem, eu vou deixar tais práticas, eu vou me apegar com tal coisa, mas não conseguem, porque o coração humano foi feito por Deus e para Deus, e o coração humano tem um espaço que só tem um preenchimento com Cristo, salvando a vida do pecador. E essa salvação, ela só pode ser quando a Bíblia diz que
que os ouvidos, por que ouvirão? Porque nós precisamos ir para pregar a palavra, para que eles possam ouvir. Mas essa pregação, como nós aprendemos hoje na lição bíblica, ela não é somente quando nós estamos aqui nas quatro paredes e nem também quando nós estamos com microfones nas ruas. Mas também precisa ser pessoal, de casa em casa, nas oportunidades, quando nós não podemos nos calar. Falar que Jesus ressuscitou é dizer para o pecador que não tem esperança que para ele há esperança sim. Que ele é precioso, que é uma alma, que o Senhor tem reservado lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Não é para alguns uma quantidade exata como muitas pessoas dizem e pregam, mas é para todo que crê. Atos capítulo 2, versículo 42 a 46, eu quero que a gente leia, continue nessa leitura para que a gente conclua o que nos diz Atos. Qual as nossas missões aqui na terra? O que são missões? Atos 2, 42. Aleluia. Aleluia. É por isso, irmãos, que eu digo que a gente ainda precisa melhorar muito. A igreja primitiva, registrada em Atos capítulo 2, nos dá uma lição do que são missões. Quais são as missões da igreja aqui na terra? Eles pregavam o evangelho, eles visitavam uns aos outros, eles repartiam o que tinham, e é isso, quando faziam, as pessoas que estavam em volta também estavam vendo que essa comunhão, que esse partir do pão, que o que eles faziam era todos unânimes, e todos tinham o mesmo propósitos. E se nós não abrirmos os olhos, nós vamos estar percebendo a nossa igreja como departamentos. Exclusivamente é o departamento tal, então nós não vamos contribuir porque não é o meu departamento. Eu faço parte do departamento tal. E quando esse povo nos dá uma lição sobre missões, que estavam todos unânimes, estavam juntos na igreja, juntos na pregação, juntos no partir do pão e perseveravam na doutrina. Hoje nós temos dificuldade de fazer missões porque muitas vezes nós temos que pregar até mesmo para as pessoas que eram para estar pregando conosco, porque muitos estão se dividindo na doutrina. Eles permaneciam na doutrina, mas hoje muitas pessoas dizem, mas não precisa tudo isso, era antigamente. E a gente está pregando para os que já pregaram, para os que já viveram. E quando eles se reuniam, eles estavam com o mesmo propósito. E muitas vezes estamos fazendo coisas certas, todo mundo junto, mas alguns com propósitos diferenciados. Fazer missões ainda nos faz lembrar de que nós precisamos melhorar muito. Mas isso é hoje. E somos nós começando de nós mesmos. Nós temos que dizer que começando de mim, como Abacuque diz, começa, Senhor, aviva a tua obra no meio do povo, a começar por mim. Porque, irmãos, quando nós deixarmos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus nos guiar, coisas grandes e maravilhosas e maiores do que
acontecerão. Porque a promessa de Jesus: os sinais seguirão aos que creem. Ele diz: ide. Quando vamos, toda a igreja indo, toda a igreja fazendo, toda a igreja pregando, toda a igreja dividindo, toda a igreja fazendo, os sinais seguirão. E é por isso que em Atos, quando eles faziam, as pessoas cresciam todos os dias o número de salvos. E se nós formos olhar para a realidade dos dias de hoje, cada dia que passa está mais difícil de uma alma se converter a Cristo e difícil mais ainda de sustentar na igreja. Porque muitos são os embaraços que estão, mas muitos também eles estão olhando para as nossas vidas e parece que nós estamos vivendo como que também Jesus não ressuscitou. A esperança da nossa vida eterna parece que não está mais em evidência. As nossas vidas, quando eles olham para nós, ao invés de eles olharem e desejar vida, porque Ele está exalando vida sobre as nossas vidas, está exalando vidas, eles olham e dizem: não, se for para eu ser crente como aquela pessoa, eu não quero, porque lá só tem mazela. Esse povo era um povo que sofria. Quando Atos registra, nós vemos que eles sofriam, eles andavam a pé. E Paulo foi um exemplo de pregação da palavra de Deus que ele fazia, não era com mordomia. Mas a gente vê nos registros que Paulo sofreu, passou por dores, dificuldades, andando na chuva, nos barcos, vivenciando momentos difíceis, fomes, pestes, assolações e perseguição. A igreja hoje nós estamos muito bem, obrigada. Nós ainda temos liberdade de ir para as ruas. E hoje mesmo eu conversando com as irmãs, eu dizia: irmãs, eu estava muito feliz ali na praça por lembrar que nós ainda temos a liberdade de fazer. Porque aqui no Brasil já tem lugares que não. É ridicularizado. E o que nós falamos, nós precisamos medir bem as palavras, porque podem pegar e distorcer e usar contra a gente. E as leis vão dar apoio para os que estão contra nós. Nós não temos leis humanas muito a nosso favor, não. Mas nós temos um Cristo ressuscitado a nosso favor. E que se nós sofremos perseguição, Jesus estará conosco. Se formos presos, Jesus estará conosco. Mas muitas vezes nós não queremos, nós tememos. Porque parece que nós não acreditamos que Cristo está ressuscitado. E muitas vezes nós nos acovardamos. A gente teme, irmãos, até na hora de pregar a palavra para alguém, por ter um título superior. E a mensagem do Evangelho, muitas vezes, aquele que tem um título superior aos nossos olhos, são os mais necessitados, pobres e miseráveis de espírito. Porque como nós lemos, nós vimos aqui que Deus não deu revelação aos príncipes, aos grandes. Não são os diplomas terrenos que vai fazer com que a pessoa seja mais cheio do Espírito, ou salvo. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico, com a sua soberba por muita riqueza, entrar no reino dos céus. Porque não é a riqueza que está o mal. Não é na riqueza. Mas é na intenção do coração do homem ao possuir a riqueza. O homem, por se multiplicar os seus bens, se sente superior a todos, tornando-se o mais miserável dos homens na terra. E muitas vezes as pessoas acham que ter coisas e bens traz felicidade. Mas quantos nós temos visto pessoas que o Evangelho tem alcançado e eles têm aceitado Jesus como Salvador e têm vivido dias felizes, mesmo muitas vezes não tendo o que deseja comer? Porque, irmãos, não importa nós não termos o que nós queremos. O que importa é que Deus nos dá o que precisamos. E esse Cristo ressuscitado, Ele nunca nos deixou faltar o que nós precisamos. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele a honra e a glória por nossas vidas e por tudo que tem feito por nós.
sentir a presença do Senhor, coisas que não acontecem em grandes reuniões, onde há um poder aquisitivo de valores em reais. Muitas vezes, irmãos, nós estamos reunidos em pequenos números e nós vemos a presença de Deus constante em nossas vidas e a gente volta para casa tão feliz. Não importa a quantidade de pessoas, porque Deus, Ele quer saber de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. E esse Cristo ressuscitado, Ele se encontra aqui nesta noite para alegrar o coração daqueles que chegam tristes. Esse Cristo ressuscitado, Ele tem algo grande para fazer em nossas vidas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria esperança. Nós saberíamos que as pessoas não tinham esperança para a cura das suas enfermidades. Mas quantas pessoas chegaram enfermos a Jesus e saíram curados? E quando Ele parte, Ele deixa essa missão para os seus discípulos e diz: os sinais o seguirão a todos os que creem. Como está a nossa fé nos sinais de Jesus? Como está a nossa pregação sobre as nossas ações, as nossas palavras, aonde nós vivemos? Como estamos nós como missionários, que muitas vezes temos fechado os olhos para a necessidade de às vezes irmãos que estão tão próximos de nós. Muitas vezes nós desejamos ajudar muitos que estão lá fora e esquecemos dos nossos próprios missionários que estão dentro da obra missionária, deixando a sua vida pessoal, sua vida que eles desejariam viver, para viver em prol da obra com o pouco que chega a eles. Muitas vezes nós temos reclamado de coisas que está faltando na casa do nosso irmão, que está no campo missionário. Muitas vezes nós queremos dar aos nossos filhos e esquecemos que os filhos dos missionários também seria bom que ganhassem. Que nós pudéssemos dividir, como a igreja registrada em Atos 2 faziam. Eles não esperavam ter em abundância para quando sobrar eles contribuírem, mas eles repartiam o que tinham. Muitas vezes nós achamos pouco o que temos, mas tem pessoas que têm menos ainda, e que se nós dividirmos, vai dar para mais gente comer. A nossa missão aqui na terra, fazer missões aqui, é fazermos cumprir, participar como igreja da grande missão que Deus já fez na terra. São conjuntos de ações que nós como crentes devemos tomar posse para realizarmos. Que nós possamos ser verdadeiramente missionários para cumprir as missões que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Não somente pregar, não somente contribuir, não somente ir, mas também estarmos ajudando. Fazer missões também é ajudar como igreja os que estão necessitados, que estão na pobreza espiritual e também material. Muitas vezes até pessoas se lamentam e falam para a gente: mulher, pois vamos orar para que Deus promova alguma coisa, mande alguém mandar algo. E às vezes bastava aquele quilo de arroz que a gente vai cozinhar um e tem outro lá, para ajudar aquele irmão naquele dia. Precisamos orar, mas precisamos agir. Precisamos contribuir, mas precisamos também ir. Precisamos interceder e viver. A ressurreição de Cristo é real. E porque Ele vive, nós estamos aqui e podemos crer no amanhã para a salvação de almas dos que estão perdidos, para a salvação de almas dos que estão em trevas, esperando por uma palavra daqueles que têm o Cristo ressuscitado. Glória a Deus. Esperando de nós
igreja do Senhor aqui na terra, mulheres de Deus que temos uma grande chamada, uma grande comissão para fazer a obra do Senhor. Fazer missões é cumprir em todos os aspectos o nosso papel como igreja aqui na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos encha da sua graça e de responsabilidade por sua obra, para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos deveras muito felizes com essa grandiosa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite através da nossa irmã. E as irmãs estão felizes com a palavra de Deus pregada pela nossa irmã Graciete. Se é verdade, vamos todos dizer obrigada, irmã Graciete. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando muita graça. Amém. E eu quero agradecer a presença de todos e passar o microfone para o nosso pastor, para ele fazer as considerações finais e encerrar o trabalho, conforme seja eu, a direção de Deus. E agradecer a ele, porque nos deu essa oportunidade para nós fazermos esse culto em ação de graças também pela nossa vida como mulher. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. A minha salvação é com a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por esta oportunidade muito especial que Deus tem dado a cada um de nós. Para nós é um prazer estar na casa do Senhor e recebendo os nossos irmãos e irmãs que bondosamente atenderam ao convite e estão nos prestigiando com a sua presença nesta noite. Glória a Deus. Amados, eu ainda gostaria de parabenizar as mulheres. Eu já o fiz na quinta-feira, mas quero repetir. E deixar para as irmãs nesta noite Provérbios 31. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, não vou demorar muito. Provérbios 31. Versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei a minha, louvado seja Deus. Graças a Deus. O seu valor muito excede o de rubis. Então a mulher de Deus é uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada, uma mulher valorosa, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que anda nos caminhos do Senhor. Esta é a mulher virtuosa. E a todas elas nesta noite eu deixo os meus parabéns pelo seu dia. Ainda tem o versículo 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Glória a Deus. Há muitas mulheres no mundo que até são belas, mas a mulher de Deus é superior a todas elas. Que Deus em Cristo abençoe a todas as mulheres pelo seu dia e que possa conceder-lhe mais dias na presença do Senhor. Graças a Deus. É uma honra tê-las nesta noite na casa do Senhor. Amados, graças a Deus pela palavra que ouvimos, uma boa ministração. E diante desta palavra eu gostaria de fazer um convite. Saber se há entre nós alguém que deseja se reconciliar ou aceitar a Jesus. Tem pessoas amigas que nos visitam e nós não podemos terminar o trabalho sem que façamos o convite. E se há entre nós nesta noite, está ali a nossa amiga Eusilene, que faz-nos a honra de nos visitar. Também está aqui uma jovem que sempre vem aos trabalhos. E o nosso desejo é que nesta noite vocês tomem a melhor decisão em suas vidas,
que é aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Não é mudar de religião, é aceitar a Jesus, porque só Cristo Jesus é quem pode salvar as nossas vidas de toda sorte de pecado. Se tem, vem, nós queremos orar por você nesta noite. Não querendo, nós agradecemos a presença e as portas da congregação estão abertas, sempre que desejarem. Para nós é um prazer recebê-las nesta casa, em nome de Jesus. Havia outros avisos, mas eu vou deixar para quinta-feira. Amanhã, segunda-feira, 5 horas da manhã, estaremos aqui em nome de Jesus Cristo, com a nossa campanha de oração. E precisamos da ajuda da igreja. De já, eu convoco os irmãos para estar conosco amanhã, a partir das 5 horas da manhã. Também no Templo Central, meio-dia com Deus. E à noite, o grande culto de ensino da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, fiquemos de pé. Após o culto, tem lanche. Os irmãos comprando estarão ajudando na obra missionária. Está aqui a irmã Cleane, juntamente com a Jaqueline. Ela faz um tratamento na coluna e não tem se sentido muito bem nos últimos dias. E rogamos as vossas orações pela família. E nós temos a convicção de que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Amém? Amém. Só precisamos confiar no Deus que nós servimos. Tem mais alguém que deseja oração? Tem aqui uma irmã que veio pedir oração em favor do seu filho, que não está bem de saúde também. E eu também rogo as vossas orações. Estão se reconciliando, as duas. Louvado seja Deus. Então fiquem de joelhos, nós estaremos orando por vocês. Tem mais alguém que deseja se reconciliar? Tem? Estão todos bem? Todos bem? Então vamos orar em nome de Jesus. Irmão Lucas, vem, meu jovem. Jesus Cristo te espera. Louvado seja Deus. Está aqui o jovem Lucas. Amados, ele precisa da nossa ajuda. Muito. Ele precisa muito das nossas orações. Este jovem é uma preciosidade para Deus e precisamos cuidar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amado e eterno Deus, querido e bondoso Pai, a Ti nesta noite seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai querido e eterno, nós somos gratos ao Senhor. Meu Deus querido, por tudo quanto o Senhor tem dispensado para conosco. Eu quero apresentar as Tuas filhas, ó Pai, que aqui estão, a Tua igreja, meu Senhor da glória, que atendeu ao convite do Espírito Santo e está diante de Ti nesta noite. Recompensa a cada um de nós com toda sorte de bênçãos do céu. Pai querido, aqui estão os Teus filhos e filhas que pedem a reconciliação. Pai Santo, Tu conheces a vida e a necessidade de cada um. Por isso nós colocamos diante de Ti nesta noite. Reveste com graça, reveste com autoridade, reveste com Teu Espírito Santo e ajuda, meu Senhor da glória, para que possam permanecer Te servindo em espírito e em verdade, até pelo menos a Tua volta. Pai querido, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados, ó Deus eterno, lança no mar do esquecimento. Pai santo e querido, nos dá uma noite abençoada em Tua presença, nos leva em paz aos nossos lares e nos ajuda a Te servir, a permanecer fiéis em Te servir, ó Deus. Continua conosco, ó Pai, pois nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o que nós a Te pedimos, meu Senhor, e por fé Te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e a igreja diz: amém. Amém. E a paz do Senhor a todos.